Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães. Eu quero aqui deixar meu comunicado, para a população brasileira, para as pessoas que moram também aqui no bairro Jardim Castanheiras, no município de Sabará, no estado de Minas Gerais, certo? E esse comunicado tem por finalidade protestar contra as arbitrariedades que está havendo contra a instituição das famílias, E essas arbitrariedades geralmente elas são criadas mediante o interesse das autoridades públicas, de pessoas que controlam o governo, em promover justamente o caos e a distração social para poder se eximir de responsabilidade com aquilo que é propriamente público. Por exemplo, o bairro Jardim das Castanheiras se encontra no caos há quase 40 anos, precisando de pavimentação pública, precisando, antes de pavimentação pública, de infraestrutura pluvial e fluvial, para coleta de água de chuva e de esgoto, certo? Abertura de vias, barreiras de contenção, muro de arrimo para poder evitar que casas caiam, devido a desmoronamento de terra, não é isso? E a gente vê pessoas preocupadas em comoção social, fazendo a inversão do papel dele sobre função pública com interesse privativo de pessoas, inclusive explorando o homem sobre a imagem da mulher ou de uma criança, como se a mulher fosse a Virgem Maria e fosse propriedade de Deus ou propriedade do homem ou da autoridade pública em detrimento da estabilidade da família. Pessoas que estão promovendo o caos mediante a ação de libertinos para promover inversão de valor em defesa não só da organização criminosa, mas também da corrupção pública, que se utiliza da organização criminosa para poder ter quem expurgar o pecado ou o crime em testa de ferro. É como se as mulheres estivessem gerando filhos para Cristo, para serem tomados para Cristo, para poder responder em razão de grupo social elitista, por questão política, religiosa, com efeito de alienação judicial. Porque eu penso o seguinte: para haver justiça, primeiro tem que ter ajuste e acordo no juízo, para que haja justiça, ou seja, ajuste vem de justiça. Então, não há justiça no nosso país por esse fator. Então, eu só queria deixar aqui justamente o meu protesto nesse sentido, não é isso? Há pouco tempo filiei ao partido político, não é propaganda política, mas eu quero lutar, brigar pela família e pelos homens nesse sentido, os homens de verdade, não aqueles que querem se promover herói em defesa de salário, função ou efetivo de grupo, em razão de defesa elitista de grupo que de alguma forma estão escravizando a nossa nação, provocando pessoas extrajudicialmente para poder favorecer pessoas sobre a imagem de ofício público, seja qualquer entidade, seja ela militar, seja civil, seja federal, seja bandidal, que eu costumo dizer se é episcopal. O que ele acha que de alguma forma pode criar um ponto de ancoragem para poder explorar para a população, o ser humano em suas necessidades e convergir isso de forma essencial, para convergir isso com o interesse oficial de juízo, para poder se promover sob mídia elitista, totalitária e arbitrária. Então eu sou contra essas questões que estão destruindo a família, destruindo a relação do homem e criando alternativa de distração para tirar da responsabilidade do político ou das autoridades públicas aquilo que é propriamente público, envolvendo sobre privacidade íntima, particular e pessoal do homem. É igual quando o advogado quer defender uma mulher, uma criança violada em sua intimidade. Aquela criança, diante da lei, ela continua sendo amparada pelo ECA, pelo Estatuto das Crianças e Adolescentes, mas também o adulto ele continua sendo apenado, porque a lei fala que o crime de violação ela é imprescritível, e sem anistia. Aí o indivíduo quer formar por meio da igreja alienação política social o casamento daquela jovem e, consequentemente, depois quer reter o marido, a questão de desempregabilidade, criar outras aparelhagens ligadas à formação acadêmica de grupo ou segmentos dela correlacionado e coordenado para poder ferir a autoestima do homem, para poder promover-se por meio de autoridades que estão sendo alienadas para o fim desejado na sociedade, mexendo com a comoção social. As pessoas estão vivendo a comoção social. Lembra de uma coisa: a maior mulher do mundo, que foi Maria, teve seu filho crucificado pela humanidade. Então nenhum homem vai criar algo que de alguma forma vai fazer com que ele seja melhor do que homem algum, não. E nós dependemos de Deus naquilo que Deus se aplica na nossa vida. Mas em relação ao nosso semelhante, nós dependemos de humanidade, Eu quero lutar justamente por essa necessidade. Se Deus permitir, eu conseguir lançar uma candidatura para vereador do município de Sabará em 2024, ou entrar na política a partir desse ano, deste ano que vem. Por quê? Porque eu quero colocar não só meus projetos que tendem a migrar esse poder do mal que está explorando a humanidade, fazendo uma propriedade de juiz extremo mediante alienação religiosa e legislativa de caráter duvidoso, formando falsos deuses, falsos cristos, livrar a sociedade desse tipo de coisa e trazer mais sanidade para o ser humano, porque ninguém precisa de herói não, gente.
né? O maior herói de todos morreu e ressuscitou, porque ele ressuscitou e há aquela a pregação pela igreja que vai vir, que ele salvou o mundo, que vai vir buscar a humanidade. Aqueles que creem nele, quer dizer que nós não estamos precisando de comer, de vestir, não estamos precisando de levantar de manhã cedo para trabalhar e correr atrás para simplesmente se prender uma ancoragem que estamos virando marionete de palhaço, onde as pessoas estão vendo minha casa, a casa de fulano, de ciclano, como picadeiro para ele poder se promover herói sob motivação salarial ou mídia totalitária, arbitrária por meio de armas ou qualquer situação extrajudicial em que ele quer convergir para o juiz de ofício na promoção da imagem X em favor de grupos sociais elitistas ou quaisquer outros que estão ocultamente aí criando deuses e demônios e se passando por acaso por sinistro. Esse é lógico que é o homem que está garantindo isso. Prova disso é que a minha identidade, meu CPF, né, meus documentos pessoais emitidos pelo Estado ou qualquer órgão de governo, eles não estão garantindo, até há 5 meses atrás, não garantiu direito nenhum para mim. Agora que eu tenho 5 meses que eu estou fechado aqui, garantiu. E eu tenho os mesmos documentos que vai servir para proteger a imagem pública do governo quando acontecer um sinistro provocado num canteiro de obra, né, em qualquer área de serviço, ou a arbitrariedade acontecer provocada por uma autoridade pública, um terceiro, em que a autoridade pública agindo de forma mediante aquilo que ela evoca a razão dela, não sabendo qual foi o propósito do agravo da controvérsia feita justamente contra aquela pessoa, a ponto de tirar a vida de alguém, e amanhã vou continuar servindo de marketing para quem está no juízo, na sociedade, para poder garantir indenização, isso aqui para a família, por uma forma de alienar a família, né, e fazer defesa à autoridade. Então, quer dizer, nós viramos produto de comércio. É como se você estivesse gerando filho por lote e relacionamento por lote, para poder prender pessoas sob certas ancoragens e alternativa social de defesa de grupos, que estão maquiando o Estado todo como estratégia de campo, de exploração psicossocial, moral, institucional, financeira e vários fatores. Então eu quero brigar por coisas que verdadeiramente traz para o Brasil, traz para a humanidade do povo brasileiro, uma imagem de pessoa, de política, que tem uma personalidade política dentro da casa, que precisa ser respeitada igual qualquer outra personalidade lá fora. Não é simplesmente uma mídia comercial em que as pessoas vão se valer da controvérsia, do agravo, da extensão dele e enganar a autoridade, levar o ser humano a ser exposto a explorar em seus instintos naturais, né, psicológicos, sociais, íntimos, carências no dia a dia, e simplesmente provocar inversão de valor quando ele explorar no limite dele. E achar que ele tem poder de advocacia eterna, né, amplitude de poder diante da ampla defesa dos seus provocados, né, por agravos extrajudiciais. E, consequentemente, embasado pela necessidade que a pessoa ter dinheiro, ter uma formação acadêmica e outra poder ter a melhor defesa também diante do Estado. A gente vê que é tudo uma falcatrua, tudo é uma forma de explorar o cidadão, o ser humano, em detrimento da sua dignidade, em favor de outros que estão se defendendo como prioridade da sociedade, fazendo de você subespécie ou subproduto dele. Prova disso que eu tenho quase 40 anos que eu moro no bairro de Castanheiras. Eu vim para cá eu morava no Alto Veracruz, né, que onde anteriormente era um território que no princípio da fundação do município de Sabará pertencia também a Sabará, hoje pertence a Belo Horizonte por causa de briga judicial entre eles, não é isso? Porque Minas Gerais foi fundada 9 anos antes da fundação, né? Sabará foi fundado 9 anos antes da fundação de Minas Gerais, antes de começar Belo Horizonte, que ele ser criado Belo Horizonte, Santa Luzia e muitos outros bairros ou municípios, né? O Sabará chegou antes, então, quer dizer, eu moro num território que pertence a Sabará, chamado Carvalho de Brito. E aqui praticamente é como se era um subdistrito de Sabará. E praticamente para vir desenvolvimento aqui, urbanismo, está uma dificuldade. E eu quero ver, se Deus permitir, né, conseguir apoio do partido político, né, que eu me filiei ao PL, com a finalidade justamente de chegar a ser vereador do município e também chegar a outras instâncias também da política, considerando que o Estado nosso é democrático de direito, e vamos lá para representar publicamente aquilo que define a autoridade pública no uso da sua funcionalidade ou fim social. Porque a autoridade na família é o homem, em consonância com a mulher. Saiu do portão dele para fora, ele é sujeito assim como qualquer um dos seus semelhantes. Não é? E a unidade dele com a família e a esposa é a parte. Não tem nada a ver com o que a igreja pensa, com o que o Estado pensa, ou que as pessoas usam a igreja para alienar ou incorporar, ou trazer uma vestimenta que torna sensível a família sob a influência de pessoas que simplesmente estão explorando ela na razão de amanhã gerar a prostituição, gerar também a guerra, né? E a gente vê que são pessoas que estão sendo usadas em sua natureza humana como propriedade de grupo mediante alienação extrajudicial.